Quero pedir a você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. 1 Crônicas, pode botar na frente, Luz, que a Bíblia é muito grande. Meu tablet descarregou, não carregou, então tenho que usar a Bíblia do profeta aí. Vamos lá. 1 Crônicas 28, versículo 20. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Fique com a sua Bíblia aberta, tá certo? Amados, dá para ler aí essa frase que está no meio aí? O Senhor... De novo, o Senhor... Para quem está do seu lado, o Senhor te convoca para o quê? Amém? Amados, toda grande obra, ela tem inimigos que prejudicam a produtividade. Toda vez que nós vamos fazer algo, nós corremos o risco de termos os inimigos da produtividade. É interessante nós pararmos para pensar o seguinte: primeira coisa, nós temos ouvido, lido na palavra de Deus, que o inimigo anda ao nosso redor buscando a quem possa tragar. Não é verdade? O inimigo não anda ao nosso redor buscando uma forma de nos fazer parar, de nos destruir, para matar, roubar e destruir. Mas, queridos, às vezes nós nos esquecemos que o nosso inimigo, às vezes, está dentro de nós. Que, às vezes, os nossos inimigos são nós mesmos. E que, às vezes, nós somos o agente da improdução da obra de Deus. Às vezes, nós somos improdutivos. E antes que você abra a sua Bíblia aí... você abriu em Crônicas, mas no capítulo 15 de João, a palavra de Deus diz lá sobre a figueira, e a palavra de Deus está dizendo lá que a figueira, ela precisa estar a figueira precisa ter ramos, e esses ramos precisam ser o quê? Não, cortados não. O ramo não é para ser cortado não. Misericórdia. O ramo é para ser produzido. Pega a visão aí. O ramo é para ser produzido. Só é cortado o ramo de quem? O ramo é cortado daqueles que não produzem. O ramo é cortado daqueles que não produzem. Ou seja, o ramo só é cortado quando ele não produz nada. Aí me vem uma pergunta. Qual pergunta? A pergunta é essa daí. Eu sou produtivo na obra de Deus? Sendo que a palavra de Deus nos diz lá em João 15, que aquele que não dá frutos, será cortado. Agora sim, igreja. Agora vai ser cortado. Quem vai ser cortado? Quem é improdutivo. E aí a pergunta que eu faço para mim, para você aqui e para você que está em casa, é a seguinte: você é produtivo na obra de Deus? Qual é a sua produtividade na obra de Deus? O que você tem produzido para a obra de Deus? Nós lemos no início que nós estamos diante de uma grande obra. Nós estamos diante de uma grande obra aí, ó. O Senhor nos convoca para uma grande obra. E nesta obra de Deus, qual é a minha produtividade? Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Parece até um pouco contraditório ao que nós estamos vivendo. Mas a obra de Deus, para muitos, se resume dentro dessas quatro paredes aqui, ó.
Estamos vendo um tempo agora em que muitos só fazem ou acham que fazer para Deus está aqui dentro dessas paredes ou dentro desses pátios. E eu quero dizer para vocês que quando Jesus veio, o templo foi deixado de lado. Não estou dizendo que é para deixar de vir à igreja. Eu estou dizendo que o templo não era mais importante do que fazer a obra. Por que o templo não era mais importante do que fazer a obra? Porque a obra era feita em todos os lugares, inclusive nas reuniões dos templos. Amados, fazer a obra é você ir a um velório quando alguém está chorando e você não dizer nada. Eu tinha um vídeo para passar, mas ia ficar muito extenso. Essa semana bombou nas redes sociais uma imagem de uma jovem que está deitada na calçada da sua casa, na entrada, a entrada da garagem. Ela está entre a casa e a rua, chovendo, e ela deita no meio da calçada. Não sei se alguém viu esse vídeo. E ela estava sozinha em casa. A mãe estava prestes a chegar de carro. Quando a mãe chega, a mãe desce do carro, desliga o carro, desce do carro e simplesmente deita do lado da filha. E as duas ficam ali por alguns minutos, talvez horas, pegando aquela chuva, sem ao menos uma dizer uma palavra com a outra. Quando a palavra de Deus nos diz que é para, se nós queremos fazer a obra de Deus, nós temos que cuidar um dos outros. A Bíblia nos ensina que fazer a obra, essa grande obra, começa por pequenas atitudes. Pequenas atitudes que às vezes nós deixamos de fazer. Pequenas atitudes que às vezes nos tornamos galhos ou membros do corpo improdutivos. Quantas vezes alguém precisou apenas de um sorriso seu, de um abraço seu? Quantas vezes alguém estava chorando e você apenas levou um copo d'água para tomar, um lenço para enxugar as lágrimas, um abraço que não precisava dizer nada, mas um abraço. Quantas vezes alguém estava alegre e você chegou e se alegrou com essa pessoa? Quantas vezes você disse, olha, pode contar comigo, e quando contou com você, você disse, agora eu não posso. Amados, nós precisamos tirar esta visão de que obra de Deus, ela só pode ser feita dentro das quatro paredes do templo ou da igreja, nas dependências da igreja. Nós precisamos entender, queridos, que assim como a campanha de missões está dizendo que é tempo de reagir, é tempo de construir, é tempo de produzir, irmãos. É tempo de fazer algo na obra de Deus. Amados, é tempo de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É tempo de carregar a cruz do outro. É tempo de andar pelo outro. É tempo de chorar pelo outro. É tempo, talvez, de fazer algo pelo outro e menos de nós. Porque estamos vivendo um tempo, queridos, que tudo está ensinando, mostrando, vivendo, e muitos estão vivendo para si mesmo, e estamos esquecendo que nós não somos daqui, queridos. Nem eu e nem você não somos daqui. Você e eu não somos constituídos, gerados, separados por Deus para vivermos para esta terra. Precisamos, irmãos, olhar para a eternidade que nos espera, e lá é sim a nossa morada. Mas é uma pena que muitas vezes, queridos, estamos produzindo demais para nós mesmos. Estamos esquecendo de produzir para Deus. E nesta noite, eu quero ler com você o que Davi fala para Salomão. Davi foi um grande homem de Deus, um homem que a palavra de Deus diz que era segundo o coração do Senhor. E quando ele se prepara para construir uma casa para Deus, Deus diz, não, você
Você não pode construir porque sua mão está muito ensanguentada. Tem muito sangue na sua mão. Então um descendente seu vai fazer este papel por você. Davi não construiu, mas Davi preparou todo o material para a construção do templo. Quando Salomão recebe o reinado, ele já tem toda a obra-prima e todos os funcionários prontos para fazer o templo. Esse texto nos conta que Davi está ali então, prestes a morrer, e ele vai dar um conselho para Salomão, que serve para mim e para você, para que na obra do templo e na obra de Deus hoje, nem eu e nem você sejamos tomados pelos inimigos. Que inimigos, pastor? O inimigo da improdutividade, que muitas vezes tem nos tomado, que muitas vezes nós temos sido tomados por estes inimigos e temos nos tornado improdutivos na obra de Deus. Vamos ler todos juntos? Em uma só voz? Vamos lá? 1, 2, 3. Disse, pois, Davi a seu filho Salomão: Agora abre a sua Bíblia aí em Salmo 144, versículo 4. Salmo 144, versículo 4. O homem é como a sombra, ou como o vento. Os seus dias são como o sopro que passa. Amém? Amém? Pare e pense, irmãos. O próprio Salomão disse certa vez que é melhor ir para um velório do que para uma festa. Amados, Salomão foi o homem mais inteligente, mais dotado de sabedoria do mundo. Porque quando ele assumiu o reinado, ele disse, Deus chegou para ele e disse, peço o que você quiser. Ele disse, eu quero sabedoria. É uma pena que a história de Salomão conta que, além das 700 mulheres e das 300 concubinas, ele fez uma miscelânea de coisas na vida dele que bagunçou e a sabedoria não foi bem usada. Quando ele nos ensina algumas coisas, nós precisamos parar e aprender. Uma das coisas que eu já introduzi aqui hoje é que a nossa vida, ela é apenas uma passagem aqui na terra. E nós precisamos avaliar o que nós estamos fazendo aqui na terra, porque o que nós estamos fazendo, seremos recompensados aonde quer que nós vamos morar, ou no céu ou no inferno. Então nós precisamos avaliar o que nós estamos fazendo, como nós estamos gerindo a nossa vida, o que nós estamos produzindo. Amados, isso é uma pergunta muito importante para mim e para você. É a pergunta que eu fiz aí. Qual é a sua produtividade na obra de Deus? E tem uma outra pergunta. Como ser produtivo na vida cristã? É interessante, queridos, que às vezes nós vivemos produzindo tanto para o nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa vizinhança, para os nossos amigos, para o nosso bem-querer, e não somos produtivos na obra de Deus. Gente que passa anos e mais anos na casa do Senhor ou fora da casa do Senhor, quando está na igreja não faz nada, fora da igreja também não faz nada. Amados, nós precisamos avaliar a nossa vida, o que nós temos feito, irmãos. Será, irmãos, e eu quero que você pare e pense comigo aqui, porque às vezes a gente tem a síndrome da pá. Alguém sabe o que é a síndrome da pá? A síndrome da pá é o seguinte: se eu tenho um caminhão aqui, a areia está aqui, o que eu faço com a areia? Eu pego, Val, e, não é isso? A areia está aqui, o caminhão está aqui, eu jogo a pá para trás. Nunca jogo a pá em mim, não é isso? Não é verdade? Tem muita gente que é assim. Hoje a mensagem é para fulano. Hoje a mensagem é para ciclano. Aprenda isso. A mensagem é para mim e para você que está aqui. Para você que está em casa. Quem não veio, deixou de ganhar.
Então, queridos, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. De ontem para cá, meu coração tem estado muito apertado, muito emotivo, porque confesso que foi uma carga muito grande. Quem sabe disso foi a irmã Nete, e viu que nós passamos lá. Começou na Filadélfia e deu prosseguimento durante o dia de ontem e até hoje. Eu confesso, irmãos, que eu estou extremamente abalado pela vida dos nossos irmãos, irmão Manuel e irmã Nalva, por tudo que aconteceu. Alguns não puderam estar lá, mas agradeço quem esteve ontem, quem pôde estar hoje, deu uma passadinha. Foi muito angustiante ver uma mãe enterrar o filho tão prematuramente. E eu fiquei pensando comigo mesmo, o que nós como igreja estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Porque a palavra de Deus é muito clara. Deus não tem prazer na morte de um ímpio. E quando eu penso nesse texto, dificilmente eu não vou lembrar de Ezequiel 3,18. Se eu mandar você falar, faça. Se você não falar, o sangue vai ser requerido das suas mãos, da minha mão. E aí eu fico me perguntando, como fazer mais para a obra de Deus? Como fazer mais para o reino do Senhor? Como me doar mais do que eu já tenho doado? E às vezes eu fico ouvindo algumas ovelhas minhas mesmo, dizendo, pastor, vai devagar, vai com calma. Mas é difícil, irmãos, você se envolver com um Deus tão maravilhoso que deu tudo por nós, sem você também não poder dar tudo por Ele. E quando eu penso nesse texto, eu penso em 5 inimigos da produtividade. O primeiro inimigo é a falta de iniciativa. E isso acontece muito no nosso meio, queridos. Porque tem muita gente que tem um olhar crítico. E eu vou pesar um pouco para nossas irmãs, para você, irmã, que está aqui, para você que está em casa. Sabe por quê? Porque a mulher, ela tem a mulher é detalhista. O homem, ele vai sair de casa. Eu vou falar lá por casa. Lá em casa, domingo à noite, culto é 6. Josine começa a se arrumar 4. Já digo, Josine, 4 horas vai se arrumar. Ela começa a se arrumar 4, 4:30, 5, aí, beleza, 5, e eu às vezes estou ali, fazendo alguma coisa, ela vai se arrumar, não, amor? Eu digo, não, calma aí, 5:15 eu vou se arrumar, 5:20 eu estou pronto, 5:30 nós estamos aqui na igreja. Às vezes, e quase todos os domingos, eu tenho que falar isso, quase todos os domingos, ela vem sempre bela, maravilhosa, linda, o amor da minha vida. Mas, quase todos os domingos eu sou o último a me arrumar e o primeiro a esperar por ela. Porque eu pego, saio com o carro e fico na rua esperando por ela. Porque a mulher é detalhista, não é verdade? A mulher passa um negócio, não deu legal, ela tira. Ela bota um negócio no cabelo, não deu, desfaz de novo e faz de outro jeito. Pega a roupa, tá combinando, nós não. Nós pega a roupa e bota a calça e o que tiver e vem embora. Escute em nome de Jesus. Na obra de Deus é do mesmo jeito. Vocês, irmãs, às vezes vocês veem coisas que nós homens não estamos vendo. Mas sabe o que às vezes vocês fazem? Só fica olhando. E não toma a iniciativa de fazer. Às vezes, além de olhar, e isso serve para os homens e para as mulheres, porque tem homem também que é bom no negócio, tem homem que é detalhista, nós não podemos tirar isso. Assim como tem mulher, tem homem que vem para a igreja, faz sobrancelha, nada contra, legal, faz sobrancelha, penteia o cabelo para trás, não deu certo, penteia para o lado, e não sei o que, tal, uma hora bota uma calça, não dá certo, do mesmo jeito legal, sem problema algum. Mas o problema está em nós vermos uma necessidade e não fazer, queridos.
Não te incomoda ver algo para fazer e você ficar olhando, e muitas vezes criticando, e às vezes falando, olha lá, ó, tem que fazer isso. Escute uma coisa, a obra é de Deus, mas a obra também é? A obra é de Deus, mas a obra também é? Não, esquece esse negócio de nossa agora, que tem nossa não. A obra aí, ó, isso mesmo, Lúcia, a obra é, bate aqui e diga, é minha. Porque às vezes nós estamos tendo essa visão errônea, que a obra é do pastor, a obra é da liderança, a obra é de James, é de quem está aqui em cima, é de quem está na porta. Não, queridos, a obra é minha. E eu acho interessante, porque falta iniciativa às vezes. Sabe de quem, queridos? Vamos ser sinceros, vamos ser realistas. Nossa, uma falta de iniciativa nossa. E eu quero honrar, porque a Bíblia diz que nós temos que honrar quem tem honra. Eu quero honrar as crianças da nossa igreja, porque alguns dias atrás, eles chegam mais cedo do que muitos aqui, até os irmãos da introdução. E eles vão lá para a porta com todo o carinho, pegar o álcool, e fica ali de máscara com álcool, entregando, porque não tem ninguém lá. Eles, o que é isso, queridos? Eles viram a necessidade e foram fazer. E ainda assim, tem aqueles que criticam porque as crianças estão na porta. Não faz e critica. Amados, sinceramente, era isso que Davi estava dizendo para Salomão. Salomão, quando você ver uma necessidade, não critique, não reclame. Quando você vê uma necessidade, Salomão, na construção do templo, depois que o templo estiver pronto, não fique reclamando, não fique dando ordens, não fique falando com Deus. Não, pelo contrário, vai e faça. Porque quando você está vendo, quando eu estou vendo, é Deus que está nos mostrando e dizendo, é para você fazer. Mas o problema nós temos, aí eu volto de novo com a pá, nós temos a síndrome da pá. Deus está mostrando para você, está dizendo o quê? Não, Deus, não é para mim não, é para o pastor, é para Carlito, para Luiz, para Jean, para Paulo, para quem quer que seja, para mim não. Segundo lugar, o texto diz, meu filho, seja forte. Às vezes, queridos, nós nos escondemos atrás de uma falsa fraqueza. Como é que é, pastor? O senhor está dizendo que eu não sou fraco? Eu estou dizendo que se você tem Deus, você não é fraco. Porque a Bíblia diz que o Senhor é a nossa força. Posso ouvir um amém? O Senhor é a nossa força, irmãos. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos faz passar pelo vale da sombra da morte e mal algum vai nos atingir. Por quê? Porque o teu cajado me consola. O Senhor me conduz e me leva para as águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele cuida, Ele protege. Amados, às vezes nós nos escondemos atrás de uma falsa fraqueza. E às vezes nós colocamos a desculpa na fraqueza devido à nossa improdutividade. Não produzimos porque muitas vezes nós achamos que estamos fracos. Mas o que Deus diz para Josué? Josué, seja forte e corajoso. Eu estarei contigo. Eu te fortalecerei. O que diz em Isaías? Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha mão, poderosa de vitória. É Deus que nos sustenta, queridos. O problema é que às vezes nós não fazemos, criticamos quem faz, reclamamos, quando não ficamos com aquela inveja santa. Fulano está fazendo, eu vou criticar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a palavra de Deus está nos ensinando, queridos, tu é forte, tu é capaz. Sabe por quê, queridos?
Sabe por quê? Em nome de Jesus. Porque você não é um qualquer. Você não é um derrotado. Você não é um esquecido. Você não é órfão. Você é filho do Deus Todo-Poderoso que não te desiste de você. Um Deus que não te desampara, um Deus que te anima, um Deus que diz que você é alguém separado por Ele, alguém que Deus diz, tu és uma geração eleita, Deus te elegeu, Deus te escolheu, Deus te santifica, Deus te vivifica, Deus te ajuda. Então, fraco? Tem fraco? Tem fraco. Quem são os fracos? Quem não é de Deus. Porque no Salmo 20 diz: os que são fracos se curvam e caem, mas nós que confiamos na força do nosso Deus, Ele nos pega e nos coloca de pé. Os fracos confiam em quem? Salmo 20. Cavalos e carros. Nós confiamos na força do nosso Deus, porque é Ele que nos fortalece, queridos. Terceiro lugar, falta de confiança é inimiga da produtividade. Tem gente, e talvez eu esteja falando para alguém, que Deus já escolheu, Deus já separou, Deus já santificou, Deus já abençoou, e a pessoa está dizendo assim: ah, mas eu não posso. Ah, eu acho que não dá para mim não. Né, Bia? Ah, eu acho que eu vou ficar com medo. Eu acho que eu vou gaguejar. Olha, não filma, não grava. Essa câmera aqui é um desastre para muitos. Está confiando em quem? Em si mesmo. Aí o que diz a palavra de Deus em Jeremias? Maldito o homem que confia. Confia, pois, no Senhor teu Deus, e Ele agirá por você. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o quê? Amados, o problema é que às vezes a nossa confiança está em nós mesmos. Às vezes nós estamos confiando em pessoas. Às vezes nós confiamos no que não devemos confiar. Enquanto o Todo-Poderoso, que nos dá força para produzir, para conduzir, para permanecer, para caminhar, para fazer a obra, Ele está dizendo: irmãos, em nome de Jesus, aprenda isso. O homem vai olhar para você em um momento da sua vida, ou em vários momentos da sua vida, e vai dizer assim: ó, eu não confio em você. Você não presta. Você não vai conseguir. Você não tem capacidade. Eu acho que você é isso, eu acho que você é aquilo. Escute, em nome de Jesus, não dê ouvidos às primeiras palavras. Dê ouvidos à palavra de Deus, porque ela vem por último e decreto e bate e acabou. Felizes são aqueles que confiam no Senhor. Quantas vezes alguém já disse: você não vai, você não consegue, não dá para você, e Deus está dizendo assim: ó, vai, você consegue, eu estou contigo, eu vou te ajudar, tu és vencedor, a vitória vem em meu nome, em nome do meu filho Jesus. E quando você dá ouvidos a Deus, a vitória vem. Mas quando você dá ouvido à voz do seu coração, você se perde pelo caminho. Quarto lugar, o medo é inimigo da produtividade. Cuidado com o medo. Eu já disse aqui outra vez que o medo neutraliza. O medo paralisa. O medo te faz perder o que você não está vendo. Mas quem é do Senhor não vive por vista. Vive pela fé. E o medo, ele é contrário à fé. Porque enquanto a fé está dizendo vai, dá mais um passo, confia, permaneça, ande, vai, faça, produza, o medo diz: não vai não, não vai dar certo, vai dar errado, eles vão criticar, as pessoas vão falar. Ei, irmão, em nome de Jesus, todo aquele que produz para Deus tem opositores.
todo aquele que produz para a obra de Deus terá opositores. A diferença está na confiança em Deus ou na confiança dos homens. A diferença está em você não dar lugar para o medo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, no Senhor, nós lançamos fora todo medo. Foi isso que Salomão ouviu do seu pai. Salomão, não tenha medo. Deus está contigo nesta obra. Ele já falou comigo. Ele vai estar com você. Da mesma forma eu digo para você, meu irmão, Deus está com você. Não dê lugar para o medo. E para finalizar, a instabilidade. Tem muita gente que tem medo do inesperado. O que tem de gente que não consegue confiar em Deus porque tem a síndrome de Tomé. Qual é a síndrome de Tomé? Eu só creio se eu ver. Para mim só serve se eu pegar, se eu tocar. Foi o que ele falou para Jesus? Jesus, olha, para Jesus não, para os discípulos, eu só confio que Jesus ressuscitou se eu tocar nas chagas. Amados, tem muita gente que diz assim, ó, a gente vai falar aqui, ó, vamos fazer, Ivanice, mês que vem, primeiro domingo do mês, nós temos o quê? Almoço de comunhão. Vamos fazer o almoço de comunhão. Ih, Ivanice, ó, esquece. Vai dar não. A irmã ouviu isso, não ouviu? E esse mês, e não vai dar não. O que eu disse para a irmã? Irmã, se tiver só a minha família e a sua família, nós entramos com a salada, você entra com a carne, tá valendo. Então eu brinquei, né? Mas eu sabia que não ia ser só nós dois. Mas o que eu disse? Com quantos tiver, faremos. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a gente fica esperando demais dos outros, enquanto deixamos de fazer a nossa parte. Às vezes, irmãos, as pessoas estão exatamente como um inesperado. As pessoas têm medo do inesperado e às vezes elas tentam colocar esse medo em nosso coração. Oh, não vai dar certo não, vai vir ninguém não. É pandemia. Ah, o povo está de regime. Ah, é isso, é tanta coisa. Irmãos, enquanto Deus está dizendo assim, vai, prossiga, dá mais um passo, espere mais um pouquinho, eu estou contigo. Quando eu olho para isso, para este quinto detalhe, ou esse quinto inimigo da improdutividade, eu não tenho como eu não lembrar de Pedro. Jesus vem andando sobre as águas, Pedro diz, é o Senhor? Sou eu, venha. Você pode vir. Tem fé? Venha. Queridos, ele vai. Qual foi o problema de Pedro? Ele deu ouvido às marolas. O vento começou a bater, a água começou a respingar, ele tirou o quê? O olhar do Senhor. Escute, nós só perdemos a produtividade quando nós deixamos de olhar para o Senhor. Tem muita gente que deixou de fazer algo na igreja. Ah, eu deixei de fazer porque fulano, porque ciclano, porque isso, porque aquilo. E Jesus? Aonde Jesus está? Aonde Jesus estava quando essa pessoa estava olhando para outra pessoa? Não somos convidados a olhar para homens. Somos convidados a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não quero estender, quero ser bem rápido, mas como ser produtivo e fazer o que precisa ser feito na obra de Deus, deixando tudo aquilo que te prende de lado, correndo para os braços do Senhor e fazendo tudo o que vier às tuas mãos para fazer da melhor forma, sendo para o Senhor. O problema é que às vezes fazemos muito para os homens e pouco para Deus. Desistimos de fazer as coisas de Deus por mínimas coisas
enquanto para os homens grandes coisas são deixadas de fazer e nós continuamos a fazer. Tem uma frase que tem sempre repetido aí nas redes sociais. Eu acho que alguns dias atrás eu até reproduzi essa frase em uma das minhas redes sociais. O mundo te decepciona todos os dias e você não sai dele. Mas quando você tem uma pequena decepção na igreja, você sai. Isso me ensina uma coisa: a obra não é de ninguém na terra. A obra é de Deus que está nos céus. A obra tem dono, é o Senhor. E a Bíblia diz que quem está trabalhando na obra, um dia ele vai voltar para buscar, para descansar lá no céu. Escute, trabalharemos aqui para descansar no céu. O descanso é eterno, irmãos. Por isso, não canse de trabalhar. Não pare de fazer. Não deixe que outras coisas te torne um membro improdutivo na obra de Deus. Seja forte, corajoso, tenha fé e jamais pare de fazer, porque tudo que fazemos, Deus está olhando e nos recompensará.